Hoje nós vamos meditar, não em um texto específico, mas vamos meditar sobre, digamos, um livro inteiro. Vamos meditar brevemente hoje sobre o livro de Eclesiastes e vamos ver o que esse livro tem a nos dizer e como nós devemos ler ele toda vez que vamos ler, né? Mas antes, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui. Permita, mais uma vez, assim como no período da manhã aqui, abra os nossos corações e as nossas mentes para escutarmos a Tua palavra. E nos mostre o que Tu queres que nós vejamos no livro de Eclesiastes e o que e como nós devemos ver esse livro, meu Deus. Permita com que Tu abra os nossos corações e nos mostre o que de Cristo nós podemos ver desse livro, meu Deus. Nós te agradecemos mais uma vez por nós podermos adorar o Teu nome e estarmos aqui. E que nós tenhamos nos preparado mais uma vez para estar aqui durante toda essa semana para escutar a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, é muito comum quando eu venho aqui pregar que eu leia um texto brevemente aqui antes de começar propriamente o sermão. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ler uma poesia famosa, de uma música famosa, não vou dizer a princípio que música é uma música em inglês, fiz aqui uma tradução e vejamos o que essa poesia, essa música tem para nos dizer a princípio. Isso é a vida real? Isso é apenas fantasia? Estou preso em um deslizamento, não há como escapar da realidade. Abra os seus olhos, olhe para os céus e veja. Eu sou só um pobre garoto. Eu não preciso de compaixão, porque eu venho fácil e vou fácil. Um pouco alto, um pouco baixo. Qualquer caminho que o vento sopre, não importa de verdade para mim. Essa é o início dessa música famosa. Você consegue reconhecer ela? Bom, essa música aqui é Bohemian Rhapsody, do Queen. Uma música que vem lá do CD deles de 1975, Uma Noite na Ópera, e pode-se dizer, a música mais famosa deles. E a ponto de o filme sobre o Queen é exatamente esse nome. E, novamente, depois de toda a música, no fim ele diz assim: nada realmente importa, qualquer um pode ver, nada realmente importa, nada realmente importa para mim, qualquer caminho que o vento sopre. Agora, por que eu comecei essa mensagem aqui de hoje com essa música? Porque ela resume muito bem o que nós vemos durante todo o livro de Eclesiastes. E durante todo o livro sempre está falando, nada realmente importa. Assim como aqui essa música, qualquer caminho que esteja soprando, para qualquer caminho que eu vá, nada realmente importa, é tudo vazio, é tudo nada. E esse livro, tão famoso que nós conhecemos, ele tem esse refrão constante durante todo o livro. Tudo é vaidade, tudo, no final das contas, não é nada, tudo não vale de nada. E a palavra, talvez que nós possamos melhor traduzir isso, seja tudo é sem sentido. A gente pode até traduzir essa palavra, como algumas vezes faz, como um vapor. É para dizer como aquilo é algo passageiro. É como se fosse uma respiração em um dia bastante frio, que você vê aquele vapor sair da sua boca, mas ele logo se dissipa, ele logo se vai. Você vê o quão temporário ele é. Ele sai da sua boca e ele logo acaba. E é isso que essa palavra vazio quer dizer, essa palavra sem sentido quer dizer. É algo que você busca, mas no fim, tudo é em vão. E essa palavra, lá na hebraica, é usada cerca de 35 vezes nos poucos mais de 200 versículos que tem no livro de Eclesiastes. E é isso que se trata esse livro. Ele repete uma vez e outra, que tudo é vaidade, tudo no final das contas não é nada, seja o seu trabalho, sua sabedoria, os prazeres que você pode ter na vida, a sua vida justa, as riquezas, a honra, tudo que você pode conseguir nesse mundo é vazio e não vale de nada no fim das contas.
Tudo isso é o vapor que sai da sua boca e logo se dissipa. É como correr atrás do vento, que você, obviamente, sempre que você correr atrás do vento, você nunca chega a lugar algum. Você pode perseguir o vento o quanto você quiser, que você nunca vai pegar o vento. E agora, esse livro, quando nós vamos dizer, esse livro do tempo inteiro ele está dizendo isso, tudo o que está aqui não vale de nada. É realmente um livro de esperança do Evangelho? Muitas vezes, quando você vai vendo o autor falando isso, e o personagem que ele está falando aqui, que é um mestre, um pregador, você vê até uma pessoa meio sem esperança sobre o mundo e meio que parece até cansado desse mundo. É um livro que parece vindo de alguém que está completamente desanimado do que esse mundo pode lhe entregar. Ele diz que a vida é injusta, que a vida não tem sentido algum, que nada importa no final das contas nesse mundo. É como correr atrás do vento. É inútil e não serve para nada. E se é assim que nós tentamos ler esse livro, se é assim que nós vamos ler esse livro, nós não vamos realmente entender qual é a mensagem que o livro de Eclesiastes, que é uma mensagem incrível, tem para nos dizer. Você pode ver que como que o pregador começa esse livro, como que esse pregador que o autor está botando está falando. E o que ele está dizendo é que, e é o que a maior parte do livro que ele vai falar, como uma primeira pessoa falando, ele explora o significado da vida. E ele diz assim, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E durante os primeiros 11 versículos é esse narrador falando a sua visão de mundo. E ele lá no versículo 12, ele começa a falar em primeira pessoa falando, eu, o pregador. E a maior parte desse livro é esse pregador que o autor está botando, falando sobre as coisas da vida e as várias opções que ele pensou poder ser o significado da vida. E se você for até o final do livro, você verá que o narrador aparece no fim do livro e ele diz assim. Então, novamente, como a gente viu aqui no versículo 2, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido no final das contas. E essa mensagem aqui que ele logo diz, logo no início do livro, é um resumo do que é todo o livro. E assim também, ele lá no capítulo 12, versículo 8 vai dizer, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Nós vemos que ele faz esse pequeno resumo no início como se fosse, e esse resumo no fim como se fosse o epílogo e o prólogo. E agora ouvimos esse pregador resumir, então, essa mensagem que vai perdurar durante todo esse livro. E, como eu disse, há um narrador no início e no fim. E na maior parte do livro é esse pregador que vai descrever o que ele procura e o que ele acaba não encontrando, apesar de toda a sua procura durante toda a sua vida. E esse pregador é um sábio na medida que ele deduz o que é a vida sob o sol. Todas as tentativas inúteis que ele teve de tentar achar um propósito da vida, mas ele percebe que no final das contas tudo isso foi inútil. Ele diz que ele viaja por toda parte, ele tenta fazer de tudo, ele tenta ir para lá e para cá para tentar descobrir um propósito na vida, o que poderia dar um significado para a vida dele. E nós temos que ter muito cuidado quando estamos vendo o livro de Eclesiastes, para não pegar apenas alguns versículos espalhados para tentar tirar alguma coisa. Para nós vermos o livro de Eclesiastes, nós temos que tomar esse livro em sua totalidade. Qual é a mensagem que todo esse livro tem para nos dizer? Ele é como se você fosse ver um filme e em um momento você vê alguém fazendo uma maldade e ele se dando bem naquele momento. Mas seria um filme muito ruim se o filme todo fosse resumido só nessa parte. Você tem que ver o filme inteiro para você conseguir ver
o que o filme está querendo dizer, qual é a mensagem daquele filme, para você não ter a impressão de que a mensagem daquele filme é apenas uma mensagem ruim. E é assim que você tem que ver o livro de Eclesiastes, você tem que ver o todo. Porque mesmo quando você ler uma parte do livro, você vai entender aonde o autor está tentando chegar, aonde aquele pregador que está durante todo o livro está querendo dizer. E ele é brilhante em ver a futilidade e o vazio que tem nas atividades terrenas e o lado sombrio da vida, que muitas vezes nós queremos só fazer as nossas atividades e não olhar para o que realmente aquilo está querendo dizer para nós. São reflexões internas que ele faz e bastante profundas, e assim todas as reflexões devem ser lidas com um objetivo específico em mente. Caso contrário, se você não ler a mensagem de Eclesiastes dessa maneira, você vai ler muito mal e vai entender muito mal o assunto que está dizendo nesse livro. A certa altura, ele diz, por exemplo, que o vinho é uma ótima resposta e que o dinheiro é a resposta sobre tudo. Mas nós sabemos que não é essa a mensagem que ele está passando, até porque nós já sabemos todo o livro, e não é isso que ele está querendo dizer como uma mensagem final do seu livro. E se você tomar, por exemplo, esse versículo que você leu como uma mensagem para a sua vida, você vai entender tudo errado. Dinheiro, afinal de contas, não é a resposta de tudo. E se embriagar também não é a resposta de tudo. E você tem que ler, então, esse livro com um objetivo em sua mente, para você não interpretar errado o que ele está dizendo. E é muito óbvio que esse pregador que fala que como é que é a vida sob o sol está querendo dizer. Acompanhe, por exemplo, aqui do capítulo 1, do versículo de 1 a 11. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforçou debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelo que vierem depois deles. Vendo essa palavra aqui, você vê um certo cansaço nas palavras dele. Ele diz, nada realmente muda. E ele te dá 3 exemplos. No versículo 5 ele diz, o sol, ele fala todo o percurso que o sol faz. No versículo 6 ele fala do vento, e no versículo 7 ele fala da água. Cada um deles ele fala, continua acontecendo, para chegar à conclusão de que isso tudo vai continuar acontecendo, independente se você está aqui ou não. No final, quando você vê, não há uma conclusão geral daquilo que está acontecendo. O oceano nunca fica cheio, apesar do rio sempre ir para ele. E nada, ele diz no versículo 8, nada jamais satisfaz. Todas as coisas são cansaço e continuam sem parar. E sem parar, elas vão continuar até a nossa vida acabar. E depois que nossa vida acabar, elas vão continuar acontecendo. É sempre a mesma velha história. E isso vai continuar e continuar e continuar, independente se estamos aqui ou não. É esse o pensamento que ele está tendo. E a história, de acordo com ele, não está indo para lugar nenhum. Nenhum pensamento novo acontece. Nenhuma ideia nova entra na nossa cabeça. É sempre uma ideia que já teve anteriormente. Filosofias são renovadas, ideias são recicladas, e os modismos sempre vão
e voltam. Tudo é a mesma coisa. Agora, você já pensou nisso? O que o pregador está dizendo aqui é que o que você fizer, como ele diz aqui no versículo 11, tudo o que você fizer vai ser esquecido daqui a poucas gerações. Quer ver? O que você lembra do passado da sua família? Qual era o nome do seu bisavô? E do seu tataravô? Qual era o nome deles? No que eles trabalhavam? O que eles faziam no dia a dia que eles gostavam? Ou melhor, em que terreno, se eles morassem aqui perto, em que terreno por aqui que eles viviam? Você lembra? A verdade é que a maior parte de nós somos amplamente ignorantes do que aconteceu com os nossos antepassados, não tão longe de nós. Há poucas gerações atrás de nós já não lembramos o que eles faziam, quem eram eles, qual era o nome deles, quantos anos eles viveram. Nós simplesmente não nos lembramos, e isso, assim como a gente não lembra deles, em poucas gerações, o que nós fizemos, o que nós trabalhamos, também vai ser esquecido. O que você está fazendo agora no seu trabalho, no seu dia a dia, que você pode pensar que vai ser uma grande coisa, também vai ser esquecido em poucos anos. E é isso que esse pregador está dizendo. E as pessoas se sentem assim. Muitas pessoas se sentem assim no mundo. E talvez você, mesmo numa idade ainda jovem, pense sobre isso e você chega à mesma conclusão dessa pessoa. Nada disso importa. E você acaba indo lá, se vestir de uma cor que você gosta de vestir quando está triste, e você vai ouvir a sua música, vai se fechar no quarto e vai ficar lá, pensando sobre essa situação. Ou talvez você já experimentou uma tragédia real em nível pessoal, ou então uma tragédia global fez você pensar sobre isso tudo e você perceber sobre essas questões da vida. Seja lá o porquê que você pense nisso, ou talvez mesmo que você tenha sucesso, às vezes isso acaba chegando em sua mente. Porque a única coisa pior do que você não ter nenhum dos seus sonhos realizados, se você vê a história do mundo e como as coisas acontecem, a pior coisa que pode acontecer por homem é ter todos os seus sonhos realizados e você descobrir que mesmo todos os sonhos que você tinha, que você pensou que fosse te fazer feliz, não te fazem feliz e você é infeliz mesmo com todos eles realizados. Quase todos nós vivemos em dificuldades. Nós temos as dificuldades normais em nossa vida e nós temos os nossos momentos muitas vezes parecidos com esse momento que esse pregador está pensando. Mas nós passamos anos tentando fazer o nosso trabalho, nossa carreira, nossa família, procurar o prazer que a vida pode dar, o nosso intelecto, as riquezas que nós podemos ir atrás, tentar melhorar a nossa aparência, tentar alguns ter fama, e por isso as pessoas acordam amanhã com o objetivo de que eles vão um dia chegar naquilo, e às vezes é a única ilusão que ela tem de que um dia ela vai ser feliz. Mas quando grande parte das pessoas que têm o sucesso chegam nisso, elas só descobrem que elas ainda são infelizes e que no final das contas, como aqui está dizendo em Eclesiastes, aquilo era como correr atrás do vento. E aqui o nosso pregador diz que ele tinha tudo. Ele é um rei, ele tinha uma grande riqueza, ele tinha uma enorme sabedoria. E ele procurou em todos os lugares que ele conseguia pensar a felicidade e uma coisa que desse significado à sua vida. E tudo que ele encontrou fazendo toda essa pesquisa foi futilidade, vazio e a busca atrás do vento. Ou seja, ele não encontrou nada. Aquele vazio ainda estava dentro dele. E ele fala que ele olhou em 6 lugares específicos. Não temos tempo, obviamente, para mergulhar fundo em todos eles, em todos os detalhes que ele diz no livro, até porque a gente não tem muito tempo para acabar essa mensagem. Mas este livro é tão relevante porque são os mesmos 6 lugares que os humanos, até os dias de hoje, as pessoas até o dia de hoje, podem listar, que elas podem procurar. Elas podem dizer que tem um outro nome, mas no final das coisas, quando você vai ver a fundo,
É tudo a mesma coisa que as pessoas procuram até hoje. As pessoas procuram sabedoria, riqueza, uma vida justa e correta, trabalho, riqueza e honra, no final das contas. Para cada um de vocês, pelo menos um desses é uma tentação para você, é algo que você persegue e que muitas vezes você pensa que você vai chegar em algum lugar. É óbvio, não que qualquer uma dessas coisas seja errado. É ótimo que você consiga ter sabedoria, os prazeres, uma vida correta, trabalho, uma riqueza, honra. É ótimo que grande parte dessas coisas você tenha em sua vida. Mas se você perseguir elas, se esse for o objetivo da sua vida, você vai descobrir que mesmo essas coisas que podem ser boas em um determinado nível, se aquilo for o objetivo da sua vida, aquilo não vai te levar a lugar algum. Todos eles revelarão ser becos sem saída que você vai chegar lá. Você pode chegar no fim disso e você vai chegar à conclusão: eu corri atrás de vento e no final das contas eu ainda sou tão infeliz quando eu achava que eu ia conseguir alguma coisa. Olhe primeiro e depois, na próxima sessão aqui, de Eclesiastes, do versículo 12 ao 18. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás de vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei a sabedoria de todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás de vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Você pode ver aqui o que ele está querendo dizer para nós. Ele diz que ele queria descobrir como o mundo realmente funciona. E ele queria, assim, a gente pode dizer que ele queria inventar uma teoria de tudo. Como é que a vida era e qual era o real significado da vida. E juntar todas as peças que ele tinha da sua inteligência para chegar à sua conclusão. E ele diz isso no versículo 13. E ele diz, você sabe o que eu descobri no final das contas? A vida é pobre, desagradável, bruta e curta. É um negócio infeliz de verdade estar na Terra. No final das contas, a vida, como ele diz aqui várias vezes, é como correr atrás de vento. É inútil, é sem sentido, é vazio e você não vai chegar, no final das contas, a lugar nenhum. Ele está dizendo, toda a minha sabedoria, tudo que eu consegui pensar, tudo que eu consegui chegar à conclusão, tudo que eu persegui para ter sabedoria, e no final das contas eu cheguei à conclusão que não tem sentido algum. E ele diz no versículo 15 que nada melhora, não está lá o significado da vida, tudo é sem sentido, não há sentido no que nós possamos ver aqui, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha. Ele diz, eu era muito inteligente, e o que isso me levou? O que isso me trouxe no final das contas? Ele diz, eu tenho uma grande experiência, eu pensei sobre tudo, e o que aconteceu no final? No versículo 18 ele diz, isso só me levou a muita irritação. No final das contas, ele não tinha certeza de qual era o ponto no final de tudo. Você pode, na sua vida, você pode trabalhar duro, você pode, enquanto está na escola ou na faculdade, fazer de tudo para você ter ótimas notas, trabalhar duro até para entrar numa faculdade, para conseguir algo, para você aumentar o seu intelecto, mas no final das contas, isso não vai te adiantar de nada. Você pode até obter um cargo que você vai poder passar horas e horas na sua vida pensando sobre as coisas,
Mas no final das contas, você vai ter estudado e nada vai ser resolvido. E esse é a perspectiva que ele tem, que ele está falando da sabedoria e do intelecto. Você pode ler toda a literatura sobre sabedoria para fazer diferença para você. E você pode procurar os outros lugares para a sabedoria. Mas mesmo assim, no final das contas, o resultado vai ser um beco sem saída que você não tem para onde ir. Se toda a sua vida é apenas dedicada a ser uma pessoa inteligente, infelizmente você vai descobrir no fim que isso não valeu de nada. Você pode passar todo o tempo do mundo, seja vendo no Discovery Channel, pesquisando na internet ou vendo um canal sobre ciência que você goste no YouTube, mas no final das contas, você pode conseguir responder todas as perguntas que você pode perguntar, você pode pensar de interessante sobre a ciência e sobre o mundo, e no final das contas, aquilo não vai resolver em nada. No versículo 18, ele diz mais: a sabedoria levou ele a ter problemas consigo mesmo. Talvez você, com um pouco de sabedoria que você já tenha pesquisado, você já tenha tido essa conclusão. Você pode tentar aprender, por exemplo, o melhor da teologia, você pode tentar fazer de tudo para aprender mais sobre política, você pode até aprender mais sobre filosofia, mas muitas vezes nessas situações, você às vezes sai mais com perguntas, como no caso da filosofia, do que propriamente com respostas, no final das contas. Você ganha sabedoria na vida e, no final das contas, com toda a sabedoria que você adquiriu, muitas vezes o máximo que você consegue ter é doer na sua mente e no seu coração, ver como as pessoas são tolas em sua vida. E aqui em Eclesiastes está dizendo, e dirá em vários pontos sobre isso, que a sabedoria, no final das contas, se for apenas ela que você está perseguindo, não valerá de nada. É óbvio, ela é melhor que a loucura e ela é melhor do que muitas coisas que você pode procurar na sua vida. Mas no final das contas, se você olhar no longo prazo, vai ser um beco sem saída. Você não tem para onde ir procurando apenas a sabedoria. E quando nós vamos ver, então, passando disso, olhando para o capítulo 2, você pode ver que agora ele está buscando o prazer. E ele diz assim no versículo 1 a 3 do capítulo 2: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Você vê, ele decidiu tomar como filosofia de vida dele que tudo que ele queria fazer na vida era se divertir nesse momento. E ele diz, eu tentei rir, eu tentei sair com as pessoas, eu tentei me divertir, aproveitando só os prazeres da vida. Ele tentou fazer a vida dele, digamos, uma festa, viver para o fim de semana como tantas pessoas fazem no nosso mundo. E tudo que ele fazia era procurar os amigos e realizar festa com ele. Ele queria procurar o prazer do mundo. E ele diz ainda no versículo 4, eu me propus a grandes obras. E no versículo 5, eu procurei realizar um toque na natureza. Eu plantei jardins, plantei parques. E no versículo diz, eu comprei escravos para fazer as coisas para mim. E eu tenho outras pessoas agora para cuidar de tudo, para eu poder me dedicar só ao que eu quero, só ao prazer. E ele pensa, se eu tiver essas pessoas para fazer isso, para eu procurar só o meu prazer, eu finalmente vou ser feliz. E então ele começa a acumular posses impressionantes. No versículo 8 ele diz, juntei prata e ouro, que obviamente para a gente seria como se a gente tivesse acumulado uma grande quantidade de dinheiro. Ele pensa, talvez seja o entretenimento, talvez seja o dinheiro,
talvez seja ir atrás de mulheres nessa vida, e ele apenas passa lista após lista, item após item das listas, e ele diz no versículo 9: eu me tornei grande, eu superei todos que existiam antes de mim, e a minha sabedoria, ainda por cima, estava comigo nessa situação, mas eu não guardei o meu coração de nenhum prazer. Você já conheceu alguém que é assim, que procura o prazer nesse mundo e que tenta fazer disso a alegria de sua vida? E no final das contas, o que ele acaba percebendo é que ele se torna uma pessoa tão miserável quanto ele era antes ele começar a fazer isso. Você não foi feito para viver assim. E o que acaba com pessoas, como é que acabam pessoas que tentam procurar apenas os prazeres da vida? O que eles realmente acabam geralmente é viciados em alguma coisa. E o que o autor está dizendo aqui é: tudo isso foi loucura. E no versículo 11 ele diz: considerei tudo o que minhas mãos fizeram. E ele descobriu por fim: tudo era vaidade, tudo era vazio, e tudo era como correr atrás do vento. No final das contas, ele chegou à mesma conclusão de quando ele estava perseguindo a sabedoria. Ele olhou para trás, ele pensa: eu me diverti naquele tempo. Mas como filho pródigo, ele pensa: o que eu tenho no final das contas para mim mesmo depois de ter feito isso tudo? Eu ainda tenho uma falta de propósito, ainda está faltando algo. Apesar de eu ter conseguido tudo o que eu queria, quando eu estava procurando o prazer, ainda está faltando algo. Uma vez que geralmente as pessoas que procuram isso têm um pouco desse prazer, eles necessitam cada vez mais e mais e mais. E é assim que eles acabam viciados naquilo que eles estão fazendo, porque nunca é o suficiente, sempre parece que está faltando alguma coisa. Ele sempre precisa fazer algo mais ousado, ele precisa ir além para aquilo saciar, e ele descobre no final das contas que o prazer não dura e que aquilo no final das contas não está o levando a nada. No final ele acaba perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Tem que ter algo a mais na vida do que isso. Eu não posso simplesmente viver desse jeito. E ele chega ao versículo 12, e nós vemos, ele já tentou a sabedoria, e você vê que ele já não conseguiu a resposta. Ele diz: eu procurei o intelecto, mas não era isso que eu precisava. Eu procurei o prazer, e tudo que eu encontrei foi o vazio. E ele pensa: e a moralidade? E se eu tentar então ser uma pessoa justa, ser uma pessoa moral, ser uma pessoa decente, ter uma vida justa e virtuosa, o que vai ser? Será que é isso que eu preciso procurar na minha vida? E você pode até pensar a princípio que ele está no caminho certo. E ele diz assim, dos versículos 13 a 15 do capítulo 2: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando: o que acontecerá ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse a mim mesmo: isso não faz o menor sentido. Ou seja, ele disse: apesar de eu tentar ser uma pessoa decente, apesar de eu tentar ter um intelecto bom, apesar de eu tentar ser sensato na minha vida, no final das contas, tanto eu quanto a pessoa que foi tola vou ficar de cara a cara com a morte. E existem 4 problemas principais que se arrastam repetidamente e ficam martelando na cabeça desse pregador que está aqui em Eclesiastes. E talvez você tenha virado e revirado muitas noites de sua própria vida pensando sobre esses mesmos assuntos que ele pensou. E ele simplesmente não consegue resolver enquanto está pensando. Ele não consegue resolver o problema quanto à morte, quanto o acaso, quanto à injustiça e quanto à ignorância. Isso continua voltando e voltando na mente dele. A morte, por quê?
O que importa se no final de tudo eu só vou morrer? Todos nós vamos morrer. Qual a diferença vai ter feito de eu ter feito tudo certo ou tudo errado em minha vida? Ele fala também sobre as chances que vão aparecer, porque tudo embaixo do sol, no final das contas, parece muito aleatório. E o que vai acontecer, afinal, comigo ou com a outra pessoa, no final das contas, parece tudo aleatório. O que vai acontecer comigo, no final das contas? Ele fala da injustiça, ele vê o quão a vida é injusta. Nem sempre as pessoas que são boas acabam vencendo. Muitas vezes elas vão ter uma vida miserável e, no final das contas, elas só vão morrer. E ele fala, por fim, da ignorância, que ele simplesmente não pode saber o que vai acontecer no futuro. E esses sempre são os problemas que vão e voltam. Todos nós vamos morrer. A vida é um tanto quanto aleatória. A vida não é justa. E você nunca sabe o que vai acontecer a seguir em sua vida. E isso o leva a concluir que nem a moralidade é capaz de ser a resposta certa. E por isso ele diz lá no versículo 17: por isso odiei a vida. Bom, quando você vê um versículo como esse, o aviso que eu tinha feito lá no início da pregação faz sentido. Você tem que ter cuidado ao ler o livro de Eclesiastes. Você não pode usar apenas um versículo para tentar trazer um significado para a sua vida, porque no final das contas você só vai terminar deprimido ou desanimado. Você tem que ver o que o todo desse livro está para te dizer. Talvez você conheça alguém que se deprima fácil e que seja assim. Talvez a pessoa seja até você mesmo. E esse versículo aqui, se você ler em separado, pode aumentar o seu desânimo quanto à vida. Mas, se você entender ele corretamente, esse versículo tem o grande poder de poder te ajudar em sua vida. Porque ele mostra o que a Bíblia quer que você entenda nesse ponto e nesse livro aqui que nós temos. A Bíblia, no final das contas, entende a sua dor. Ele entende que a vida só sobre o sol, a vida aqui nesse mundo, sem Deus, é uma falta de propósito total. E a Bíblia, no final das contas, ela não é irrealista. Então, por conta disso, nós temos que ler esse livro inteiro para que você entenda o que a Bíblia está tentando passar para você. Alguém aqui que escreveu a Bíblia, um homem sábio, nós podemos pensar no primeiro momento aqui que ele está desesperado. Você pode pensar, ele pode ter uma dor física, a dor física dói, é claro. Mas nenhum de nós, obviamente, quer ter a dor física. Mas pior do que a dor física é uma angústia mental e espiritual, porque essa sim pode acabar te destruindo. A dor física, é óbvio, ela tem problemas e ela pode levar ao desespero espiritual. Mas é o último que realmente vai devastar e vai acabar de vez com aquela pessoa. E quando você chega nesse ponto e diz, eu odiei a vida, nós precisamos saber que no final das contas nós somos importantes, que a vida importa. A vida não é aleatória, nem tudo na vida é aleatória como nós possamos pensar. E há um significado e propósito na vida. E não é isso que pode te permitir, no final das contas, você ter suporte mesmo na situação que parece ser de grande sofrimento. Não é isso que leva as mulheres, mesmo durante todos os problemas que pode ter na gravidez, mesmo com a dor final que vai ter no parto, um propósito que faz ela querer ainda passar por todos aqueles momentos de dificuldade. Não é isso que te faz muitas vezes fazer uma dieta e no final das contas às vezes até passar fome, porque você tem um objetivo final, que você acha que vale a pena passar por aquilo. Não é por isso que nós conhecemos tantos atletas que às vezes passam por situações de ter que correr quilômetros e quilômetros por dia para treinar para uma maratona, por exemplo.
Não é isso que faz muitas pessoas do nosso mundo a trabalhar, às vezes, durante toda uma semana e mal dormir, por exemplo, para realizar a faculdade por causa do seu sonho de um dia se formar naquilo? Não é isso que leva as pessoas no nosso mundo, não é isso que dá a impulsão para as pessoas do nosso mundo, mesmo que muitas vezes, no final das contas, elas nem gostem do trabalho delas. E se você acha o propósito da sua vida, mesmo esses momentos de dor não vão acabar com você. Mas quando tudo parece vazio e sem sentido, quando tudo parece a busca pelo vento, a conclusão é essa desse pregador que está em Eclesiastes: eu odeio a vida. Ele vê o quanto tudo na vida, não importa qual é o seu trabalho, o que você vai fazer, tudo é o vazio. E no final a única resposta é: eu odeio a minha vida e tudo que eu tenho é o vazio. E no versículo 18 ele diz: odiei todo o meu trabalho. Quantas vezes no nosso mundo nós não temos pessoas que odeiam o seu trabalho, odeiam ir para o escritório, odeiam quando é professor, odeiam corrigir os trabalhos, odeiam realizar pesquisa, odeiam quando é atendente ter que atender ao telefone e falar com o público, eles odeiam a ter que trocar mais um bebê na creche que eles estão trabalhando, eles odeiam ter que martelar mais uma vez aquele local que ele está construindo uma casa, ele odeia ter que olhar mais uma vez para aquela tela de computador que ele tem que olhar todo dia, 8 horas por dia. E é isso que esse pregador diz: ele odiava o trabalho sob o sol. Ele tinha tanto e ainda assim ele estava carregando um grande desespero, uma grande ansiedade. E algumas semanas atrás, quando eu preguei sobre ansiedade, como ela é característica de nossa época. E é isso que aqui esse pregador está sentindo e é isso que ele está dizendo. E ele diz que até o meu trabalho eu pensei que talvez esse pudesse ser a resposta. Mas ele diz que o resultado final, mesmo o trabalho dele, no final das contas, era vazio. Não tinha resposta. Quando ele ia ver, num longo prazo, tudo era vazio. Tudo o que você vai trabalhar nesse mundo, um dia vai ficar para trás. E no versículo 19 ele diz: tudo pelo que você trabalha, no final das contas, vai ficar para outra pessoa. E nós sabemos o quanto, isso às vezes pode ser terrível, quantas pessoas, às vezes os pais trabalham anos e anos para uma empresa dar certo, para logo depois, quando chegam em seu filho, muitas vezes aquele trabalho cai em ruína e muitas vezes acaba acabando. E no versículo 20 e 21 ele diz: quando você morrer, tudo o que você tanto lutou no seu trabalho vai ser recebido para outra pessoa de graça. E nos versículos 22 e 23 ele diz: o trabalho é simplesmente árduo e cansativo. E ele diz no final das contas: o que importa todo o trabalho. Mesmo que você seja bem-sucedido, mesmo que o sonho da sua vida seja construir uma clínica de sucesso, mesmo que o seu sonho seja construir um negócio de sucesso nesse mundo, mesmo que você consiga todo o sucesso desse mundo, o que vai acontecer no final das contas com você? O que vai acontecer no final das contas com todo o seu trabalho de uma vida? No final, você vai morrer e vai deixar tudo o que você construiu para alguém que nem trabalhou para conseguir aquilo. Talvez eles, quando herdarem aquilo, sejam sábios e consigam levar aquilo para o futuro, para a vida deles, mas talvez eles sejam tolos e esbanjem tudo e terminem sem nada. E você pode dizer: olha, eu passei a minha vida toda para ser médico, eu passei a minha vida toda nessa escola, para construir essa escola, eu passei a vida inteira nessa igreja, eu passei a vida inteira tentando construir um cargo nessa indústria, eu tentei a minha vida inteira construir esse negócio que eu tanto queria, mas no final das contas eu vou morrer e a próxima pessoa que vai tomar aquele trabalho, vai tomar tudo o que eu fiz, não fez nada para conseguir aquilo. Logo ele chegou à conclusão: essa
também não pode ser a resposta para o propósito da vida. E ele chega no capítulo 5. E o cabeçalho acima do versículo 8 diz assim: as riquezas não dão sentido à vida. Esses são um dos últimos becos sem saída com que ele vai perseguir. Ele olha para a loucura de amar o dinheiro e diz assim, no versículo de 8 a 10 do capítulo 5. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa uma posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que governe e que se interesse por agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O que ele quer dizer aqui com reis perseguindo, quererem agricultura e quererem ficar assim cada vez mais ricos? Você conhece, o que ele está querendo dizer é que muitas vezes, quando eles estão perseguindo isso, eles estão pensando em corrupção e muitas vezes não vão entregar para o povo tudo o que ele está querendo. Ele quer ter mais e mais riquezas para si, mas ele chega à conclusão que isso no final das contas é um perigo e que se você faz do dinheiro a sua única busca, se você tentar continuar subindo até o topo dessa escada para ganhar cada vez mais dinheiro, tudo o que você vai conseguir fazer é cada vez para você conseguir subir um pouco mais no cargo, você vai aceitar um pouco de suborno, você vai ter que comprometer um pouco a sua integridade e pouco a pouco isso vai te corrompendo. Você começa muitas vezes puro naquele trabalho, você começa tranquilo naquele trabalho, mas você vai fazendo pequenas concessões. E você fala, vou fazer só o que é preciso, só porque eu preciso aqui desse meu cargo e no final das contas eu vou ganhar só um pouquinho mais com isso. E você vai ver lá no versículo 11, ele vai dizer, quanto mais você tem, mais preocupações chegam a você. E no versículo 12, você não tem paz. E no versículo 13, o dinheiro no final das contas só vai te levar à ruína. Ele diz, isso não te traz segurança real. E do versículo 13 ao 15 diz assim, há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o seu filho que nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Ele está dizendo que as riquezas acabam aplicando um golpe no final de contas em você. Você sofre, você faz de tudo para obtê-las, e quando você pode até nem obter elas, mas quando você obtém, isso só te traz mais sofrimento e mais trabalho, e ainda traz mais sofrimento quando você as perde, mas quando você tinha elas, você ainda assim não era feliz. As pessoas adoram porque elas acham que o dinheiro vai te dar segurança, e a Bíblia nos diz, não pense que o dinheiro vai te dar a segurança máxima que você acha que ele pode te dar. Você, no final das contas, não pode levar ele com você. E o versículo 16 diz, como ele veio, ele vai embora. E assim diz o versículo 17, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Essa imagem aqui, agora que ele está trabalhando, nós pensamos muitas vezes em algumas cenas de filmes, de uma pessoa riquíssima que está sentado numa mesa longa, mas ela está ali, sozinha. Você vê até aquele plano assim, vai abrindo naquela mesa, mas no final das contas ela está sozinha. Ela está num grande salão, ela é uma pessoa riquíssima, mas ela está ali completamente sozinha. Você vê que o narrador aqui está dizendo que ele vê essa pessoa ali na escuridão. Talvez ela tenha
se alienado de todos os seus amigos, de todas as pessoas que eram próximas, para conseguir aquela posição, conseguir só um pouco mais, só para conseguir chegar no topo, onde ela tanto desejava. Mas no final de contas ela estava ali doente, irritada e cheio de raiva. E no capítulo 6, ele se volta então agora para a honra, e ele diz assim no versículo 1 e 2 do capítulo 6: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. E isso não faz sentido. É um mal terrível. Você vê, é uma coisa terrível ser destituído e ser miserável. Nenhum de nós quer estar numa situação assim, de completa miséria. E se você está desamparado e miserável, quando você é assim, a princípio, você mantém uma pequena ilusão que talvez, se eu não fosse uma pessoa desamparável, pobre, miserável, talvez eu fosse um pouco mais feliz. Se eu não fosse pobre, eu não seria tão infeliz quanto eu sou na minha vida. E se eu ter o que aquelas pessoas têm, se eu ter o que aquela pessoa próxima a mim tem, se eu tiver um pouco do que eles têm, eu já seria muito mais feliz do que eu sou. E você acaba sempre falando, se eu tivesse aquela posição deles, a alegria finalmente estaria dentro de mim. E você vê aqui um homem que tem tudo, no final das contas, a conclusão que ele chegou é que ele ainda assim era infeliz. Nós já vimos muitas pessoas assim. Se você vê uma pessoa que conseguiu tudo o que ele poderia pensar na vida, aquela pessoa que você vê próximo de você, que você pensa, poxa, eu queria ter o que essa pessoa tem, eu queria ter a esposa bonita que ele tem, eu queria ter o marido que ela tem, aquele marido atencioso que ela tem, eu queria ter o número de filhos que aquelas pessoas têm, eu queria ter, sei lá, aquele cachorro que a pessoa tem, eu queria ter uma casa de praia e uma casa em Campo de Jordão como aquele amigo meu tem, eu queria ter aquele salário de 6 dígitos que aquela pessoa consegue todos os meses, eu queria aqueles 6 quartos que ele tem em casa, eu queria aqueles 4 carros que ele tem na garagem, eu queria ter as férias dele que ele consegue ir para a Europa e para o Caribe todos os anos, eu queria ser como aquela pessoa que conseguiu ser vice-presidente de uma empresa apenas aos seus 35 anos e parece que nasceu com tudo, e você acaba odiando aquela pessoa porque você queria tanto ser ela, até você perceber que aquelas pessoas que estão vivendo naquela situação que você tanto ansiava são tão infelizes quanto você é, talvez até mais infelizes do que você é, porque eles pensam, não tem mais nada que possa me fazer feliz nesse mundo. Você vê, nós temos diversos trabalhos de atletas que ganham muito dinheiro na vida, eles ganham 10, 20, 30 milhões por ano, e eles jogam um jogo que eles almejaram a vida inteira jogar muitas vezes, eles sonham desde criança praticar aquele esporte, eles agora têm todo o dinheiro, as crianças os adoram, as pessoas que torcem para o time que ele joga o adoram, e ele pode comprar qualquer coisa que ele quiser, ele pode viver aonde ele quiser, ele vai ficar riquíssimo numa idade muito jovem e vai se aposentar numa idade muito jovem, podendo aproveitar todo o dinheiro que ele tem. E com frequência, toda a história que nós conseguimos ouvir dessas pessoas é que elas são viciadas, que elas se afundaram no álcool e que nada eles tiraram daquilo. Você vê, é quase um clichê quando nós pensamos em astros do rock, a pensar que todos eles são deprimidos, viciados e bebem demais. É com frequência que nós vemos histórias que estrelas do rock se drogaram, e isso parece algo muito comum por trás
da música ir atrás dessas coisas para satisfazer o seu próprio prazer, enquanto eles estavam, no final das contas, brigando uns com os outros e fazendo aquilo que eles tanto ansiavam durante toda a sua vida, aquilo que eles desejavam desde pequenos ser. E tudo é uma completa confusão. E apesar deles terem tudo aquilo que eles queriam, eles têm dinheiro, têm adoração de milhões, a música deles faz sucesso, mas no final das contas eles só estão deprimidos. Assim como a pessoa aqui de Eclesiastes, ele tem tudo, mas o próprio parece deprimido e exausto da vida. E ele pensa: eu não posso mudar as coisas, meus amigos não vão mudar as coisas, o que eu tenho não pode mudar as coisas, nada nesse mundo, no final das contas, pode mudar nada. E aqui está o fim dessa história. Vá lá para o capítulo 12. E nós vemos um resumo que o narrador, que ele fala no versículo 8, ele diz: tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. É isso com o concluir do livro de Eclesiastes, ele conseguiu chegar. É isso que ele encontrou depois de pensar em tudo o que tinha nesse mundo. Ele não encontrou nada. Nada que está sob o sol vale a pena. Tudo que você pode pensar, tudo que nós falamos aqui, prazer, trabalho, dinheiro, tudo, nada leva a lugar algum. Todos os lugares que ele olhou, sabedoria, prazer, trabalho, moralidade, riqueza, honra, tudo era vazio, tudo era como ir atrás do vento, tudo no final das contas era vaidade. Mas esse não é o fim do assunto. O livro de Eclesiastes não termina no capítulo 12, versículo 8. No versículo 9 e 10 ele diz assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Você vê, o que o pregador aqui de Eclesiastes está nos dizendo é que ele não entendeu tudo errado. Devemos ter muito cuidado em toda a Bíblia quando nós vamos ler um versículo fora do contexto, em Eclesiastes especialmente também. E pensa, porque você acaba pensando que você entendeu tudo certo. Você vê, esse homem aqui de Eclesiastes, ele é sábio na medida em que ele determinou tudo corretamente. E se você tentar entender o significado do mundo e da vida sob o sol, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Se você fizer isso tudo a parte de Deus, o nada é a única resposta possível. É como correr atrás do vento. E essa era a avaliação correta desse homem. Mas veja o que nós dissemos. Isso é se você ver o mundo a parte de Deus. Essa frase é a chave que você pensa sobre tudo isso que ele está dizendo, debaixo do sol. Ele está dizendo sobre a vida terrena a parte de Deus. Quando você está sobre o sol, é isso o que esse autor fala que ele foi tão sábio em dizer, e ele tem razão. Se você tirar Deus da equação, se você tirar Deus da vida desse mundo, e você olhar para a terra a partir dessa visão, sem Deus, a sabedoria, a moralidade, a riqueza, o seu trabalho, a honra, nada disso vai te achar a resposta. Todos vão ser um beco sem saída. E nos versículos 11 e 12 ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, as coleções dos seus ditos são como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa seu corpo exato, o seu corpo exausto. Cuidado. Não tentar entender a vida longe de Deus. É isso que ele está dizendo. E esse versículo 12 é completamente verdadeiro. Tudo o que você está fazendo, lendo, comendo, olhando, tudo que você faz nessa vida, você pode pensar sobre a vida
e você pode ir atrás dos grandes pensadores. E se Deus não está na equação desses grandes pensadores, se não estiver na equação do seu pensamento, tudo é vazio, tudo é como correr atrás de vento. E isso é um alerta para todas as pessoas que procuram a inteligência e acham que a inteligência vai ser a resposta para a sua vida. Se Deus não estiver na equação, não tem nada. Você pode até ser muito interessado por questões teológicas, mas se você procurar as questões teológicas apenas para debater, para mostrar a sua proeminência intelectual, pois bem, você acabou com tudo e toda a sua inteligência não serve mais de nada. Você pode entrar em grandes debates políticos, você pode entrar em grandes discussões teológicas, mas se você se basear apenas nesse mundo, se você tirar Deus da equação, você não está realmente procurando a resposta certa, ou mostrando o quão inteligente você realmente é. O que você deve fazer é ouvir a Deus, e é isso o que o livro de Eclesiastes tem para nos dizer. E é por isso que ele está dizendo: meu filho, cuidado, se você estiver confiando apenas nesse mundo, você verá qual é a resposta, e a resposta vai ser um vazio. Nós precisamos de uma voz, digamos, do além, uma voz externa a nós, fora de nós, a voz do outro mundo, para nos dizer o que realmente é a vida, porque se nós procurarmos a vida apenas nesse mundo, nós não vamos achar quem realmente somos e sobre o que a vida realmente é sobre. Se apenas ouvirmos as palavras terrestres, o que as pessoas desse mundo têm para dizer, a verdade é que nós não vamos encontrar resposta alguma. E diz assim no versículo 13 e 14: agora que já sabe de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Nós procuramos em todos os lugares, nós exploramos todas as possibilidades aqui junto com o autor de Eclesiastes. Nós tentamos o intelectual, nós tentamos o moralismo, o materialismo, o existencialismo, tudo. E tudo o que foi ouvido até agora nos leva à conclusão de que nós devemos ouvir a Deus, nós devemos temer a Deus. É esse todo o sentido do livro de Eclesiastes, de tudo o que ele disse até agora. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Na verdade, essas são as coisas que você deve fazer, esses são o lado da moeda que você deve ver. E Provérbios 8:13, por exemplo, diz: temer o Senhor é odiar o mal. E Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É útil para nós agora, nesse momento, depois de ter visto até aqui tudo o que aconteceu, que o temor do Senhor não é um sentimento que você vai ter apenas uma emoção que vai vir do seu coração. E porque a Escritura diz que você deve aprender o temor do Senhor. Lá em 2 Crônicas 26 diz: Uzias foi instruído no temor do Senhor. E Salmo 34 diz: vinde, ó filhos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você pode ser ensinado a temer ao Senhor, e você deve, assim, pelo temor que você tem ao Senhor, se afastar do mal e fazer o bem. Você deve buscar a paz e perseguir ela. Você pode pensar que até aqui, você pode até pensar que isso foi até um pouco anticlimático, porque parece apenas que no final das contas você está voltando ao moralismo que a gente falou, que não chegou a conclusão nenhuma. E a gente disse que isso não devia ser o fim da questão, porque você deve procurar essas coisas por conta de Jesus. Você vê que Ele morreu por você, que Ele morreu pelos seus pecados, e que por isso, por conta disso, você vai para o céu, e pela gratidão que você sente em Jesus,
pelas promessas que Ele adquiriu para você lá na cruz. É por isso que você deve fazer essas coisas. É isso o que está dizendo aqui, nesse final do texto de Eclesiastes. Viva a sua vida de acordo com a graça de Deus para contigo. Ele diz: teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Como eu disse, a gente não deve entender mal o que isso significa. Não é a maneira de Eclesiastes dizer que nós devemos seguir o moralismo, como eu disse. O que isso significa é: tema a Deus. Faça as coisas para Deus, pela alegria dele ter te salvado, dele ter adquirido as promessas para você lá na cruz. Guarde os seus mandamentos. É a maneira de o autor de Eclesiastes dizer: viva a sua vida para o veredicto final. Isso, no final das contas, não é a graça ausente, é ao contrário, é a graça que vem a nós e por isso nós explodimos em alegria. Isso não é negar o restante do Antigo e Novo Testamento. Muito pelo contrário, o temor a Deus nos leva a obedecer os seus mandamentos. É a forma de dizer que Deus é o objetivo principal da sua vida. Viva uma vida com um fim voltado para isso. Viva pelo autor que tudo vê enquanto você não consegue ver. Essa é a resposta. Viva pelo que você não pode ver e por aquele que tudo vê. Tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever do homem. É o que é fundamental na sua vida. É o que deve repousar sobre você. Olhe para tudo aquilo que Ele adquiriu para você, tudo aquilo que Ele garantiu para você. Como a gente falou aqui pela manhã, olhe com alegria como as filhas de Zelofeade para aquilo, como se você já tivesse aquilo, e você vê o que pesa agora sobre você. Agora você consegue ver um sentido em sua vida, você consegue finalmente ver o propósito em sua vida. E Deus é supremo e Ele é a resposta final. Você pode tentar encontrar o máximo aqui na vida por conta própria. E você pode ver que aqui em Eclesiastes foi procurado tudo o que a vida nesse mundo pode te trazer, tudo que a sabedoria e tudo pode te dizer. E você vai chegar que isso não vai te levar a lugar algum. E é a sabedoria final aqui em Eclesiastes que vai dizer: debaixo do sol. Isso tudo não faz sentido debaixo do sol. Se você tirar Deus da equação, nada disso faz sentido. E debaixo do sol é o oposto de temer a Deus, é o oposto de cumprir os seus mandamentos. Você vive sua vida e se isso fosse tudo o que importa, se a sua vida em si fosse tudo o que importa, então você não tinha nada. Mas quando você bota Deus na equação, quando você teme a Deus, quando você guarda os seus mandamentos, quando você tem a alegria por tudo que Deus adquiriu para você, e você vir Ele falando que Ele te salva, que Ele vai te moldar, que Ele vai ajudar você, então finalmente você encontrou a resposta. Tantos cristãos vivem como ateus práticos nesse mundo, procurando o que as pessoas desse mundo procuram. Eles procuram a resposta no que o mundo pode dar a eles. E então, se você procurar como eles, você pode até estar vivo, mas você, na verdade, está morto no final das contas. E essa é o caminho, então, da loucura. Se você perseguir o que esse mundo pode te dizer, ele vai te dizer: tudo é vento, tudo é nada. Mas se escolhermos sabiamente, se nós vermos no final das contas as coisas como o autor de Eclesiastes está mostrando aqui, se você ver o que todo o livro de Eclesiastes está tentando mostrar para você, você vai ver que sobre o sol não faz sentido. Mas se você viver para Deus, tudo faz sentido. E é isso que nós devemos ver quando nós vemos esse livro de Eclesiastes. No final das contas, o que nós devemos ver é: Deus é a resposta para tudo.
Toda a resposta está em Jesus, que morreu na cruz. E ali Ele conseguiu tudo para nós. E por isso nós devemos temer a Ele. Nós devemos fazer tudo para Ele. Nós devemos explodir em alegria por conta de tudo que Ele conseguiu para nós. E por isso nós devemos seguir os seus mandamentos e viver para o veredicto final. Vamos orar, irmãos.